meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje a tia Bia vai vir falar aqui, não é de português, não é de ciências, a gente já falou muito disso. Não é de matemática, porque a gente já falou muito disso. Vamos falar de ciências! Aquela matéria super legal que a gente aprende sobre a gente, sobre os animais e sobre o mundo, sobre a natureza. E é o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de elementos da natureza. Primeiro elemento que a gente vai falar hoje é que a gente, bebe muito, que é a água. Hoje vamos falar primeiro da água, um dos elementos da natureza. A água é muito importante pra gente, né? Os seres vivos necessitam de água. Eu, vocês, os animais, as árvores, as plantas necessitam de água para viver. Ela faz parte da natureza, está presente nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas nuvens e também nas geleiras. As águas dos oceanos são salgadas e representam a maior porção de água do mundo. Então, onde a gente encontra mais água é nos oceanos, né? Aqui embaixo está mostrando a praia, o rio, a lagoa e a geleira. Mas tem um negócio muito triste, que também tem água poluída. O que significa água poluída? Água suja. A água que usamos nas casas devolvida para o ambiente com sabão, detergente, restos de comida, papéis, fezes. Essa água é uma água suja e é chamada de esgoto. Aonde fica a água suja? No esgoto. É levada por canos até os rios, mares e outros reservatórios de água. Em alguns lugares é despejada diretamente nos córregos, rios, reservatórios ou mares. Assim, esses ambientes ficam poluindo também, prejudicando a vida dos animais, entenderam? Que neles vivem e também contaminando a água para o nosso consumo. Vocês se lembram que teve uma época que a água ficou muito ruim? É uma poluição de água. Isso fez muitos animais também fazendo os animais ficarem dodóis. Tem muito animal que ficou dodói. Aí a água deixa de ser potável, porque pra gente beber a água tem que ser potável. A poluição das águas também acontece quando se despeja a água usada no processo de fabricação de produtos em rios, mares e sem o devido tratamento. O lixo que jogamos nas ruas, sabe? Eles entram pelo bueiro e deixam a água suja. Muitas vezes o lixo entope os bueiros e quando chove faz com que a água não tenha como escorrer, provocando um alagamento. Então, gente, não pode jogar lixo no chão, porque quando chove, o lixo acaba indo para o bueiro e nisso entope. Nisso que entope, quando chove muito, a água não consegue escorregar. E nisso a água sobe. Nisso que a água vai subindo, as ruas ficam alagadas. A gente não consegue andar direito, sabe? Cria poças d'água. A água que os seres humanos devem utilizar para consumo vem das estações de tratamento. Essa água deve ser filtrada. Então a água que a gente bota lá suja vai para um tratamento, aí eles tratam e a água se torna potável. É a água que a gente deve beber, água potável. Entenderam? Aí aqui embaixo agora tem algumas atividades, tá? Aqui também tem atividade. Falamos da água, agora a gente vai para outro elemento, que é o elemento da natureza, que é o solo. Agora a gente vai falar do solo. O solo também é chamado de terra. O solo também é chamado de terra. Tem grande importância na vida dos seres vivos. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos. Por quê? Porque a gente pode plantar na terra os legumes, né, os vegetais, a gente tira pra gente comer. Se não fosse o solo, a gente também poderia morrer de fome.
O solo é composto por pequenas partículas de areia, argila e restos de animais e de plantas mortas. Como o solo é composto por areia, argila, restos de animais e plantas mortas. No interior do solo existem pequenos buraquinhos onde fica guardado a água e o ar de que as raízes das plantas e outros organismos necessitam para beber e respirar. No solo vivem muitos animais, como os tatus, as formigas, as minhocas. E no solo também que a maioria das plantas se desenvolve, cresce. As plantas protegem o solo com as suas raízes e crescem e se entrelaçam debaixo da terra, criando uma tela natural bastante resistente ao desgaste provocado pelas águas e chuvas. A poluição do solo. É do solo que retiramos a maior parte da nossa alimentação. Se ele não estivesse contaminado, certamente nossa saúde estará em risco. Então, se o solo estiver contaminado, com alguma coisa suja, a gente vai ingerir aquilo e não vai fazer bem pra gente. Então, a gente tem que deixar o solo bem limpo. A poluição do solo pode ser provocada por lixo. Lixo doméstico, lixo hospitalar, lixo industrial. Industrial é que vem de fábrica. Ou pela contaminação de agrotóxicos utilizados na agricultura. Então, por isso que a gente fala, lixo tem que ser jogado no lixo. Não pode ser jogado na rua, não pode ser jogado na terra. É errado, gente. Aqui, ó, tem aqui, ó, tem uma imagem aqui que tem um lixo jogado em um terreno baldio. Isso é errado. Porque eles estão sujando o nosso solo, a nossa terra, que a gente usa para plantar comida, plantar vegetal, plantar fruta, plantar legume, entendeu? E a gente come isso. Então, se a gente plantar num lugar sujo, a gente acaba comendo coisas sujas. E é muito errado. Como diminuir a poluição do solo? Não jogar lixos em terrenos baldios, tratar adequadamente o lixo doméstico e hospitalar, fazer reciclagem do lixo doméstico e espalhar essa ideia para todo mundo onde a gente mora, fiscalizar o uso adequado de agrotóxicos nas plantações e fiscalizar o despejo de lixos industriais para que sigam a legislação. Mais uma atividadezinha. Tem várias atividades aqui agora. Então, a gente já falou da água, já falou do solo. Agora a gente vai falar, sabe de quê? Do ar. O ar que a gente respira. Ó, a tia Bia tá respirando, ó. Tia Bia tá respirando o ar gelado que tá, porque hoje tá frio. Né? Hoje não tá frio? Tá sim. Tem gente que não sente frio, mas a tia Bia tá morrendo de frio. A tia Bia só tá sem casaco agora, porque a tia Bia tá falando tanto. Ficou até com calor, porque eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes e deu ruim. Agora vamos lá pra água, a tia Bia vai parar de falar besteira. Agora a gente vai pro ar. Olha a tia Bia, Roy. Vamos pro ar. O ar, embora a gente não vê o ar, a gente não vê, né? Embora não vejamos o ar, ele está em toda parte, em todo lugar que a gente está, ó. A gente tem o ar. Olha o ar, que lindo, maravilhoso. O ar faz a gente viver, né? A camada de ar que envolve o nosso planeta chama atmosfera. O ar que envolve o planeta se chama atmosfera. O ar é muito importante para a vida dos seres humanos, dos seres vivos. As pessoas, os animais, as plantas que respiram o ar, que é uma mistura de gases. Um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio. Quando o ar está em movimento, a gente diz que é o vento. Então tem vezes que o ar fica muito rebelde, fica muito forte, a gente chama de vento. Mas infelizmente também existe o ar poluído, a poluição no ar. Como que acontece? Quando você respira o ar que penetra no seu corpo, entra pelo nariz, muitas vezes respiramos o ar de um ambiente poluído.
A poluição do ar é muito comum nas grandes cidades e afetam nós seres humanos, mas também afetam as plantas, os animais, todo ser vivo. As principais fontes de poluição do ar são as indústrias, os motores de carro, dos aviões, além da queima sem controle de lixo, que produz uma fumaça e libera gases tóxicos. Muita poluição do ar prejudica nossos pulmões, que fica dentro da gente. Então, por exemplo, se a gente estiver botando fogo em alguma coisa, aquela fumaça, a gente vai respirar aquela fumaça. Aquela fumaça vai entrar pelo nosso nariz e vai fazer mal para o nosso corpo humano, para os animais, para as plantas, entenderam? Um carro que está soltando fumaça faz mal para a gente. O avião também que solta fumaça. Então é muito errado, né? Botar fogo sem uma proteção. Como diminuir a poluição do ar, gente? Para diminuir a poluição do ar, é necessário tomar medidas como? Deixa eu ver falar. Controlar as queimadas, que é botar fogo, né? Controlar as queimadas. Optar pelo transporte coletivo, andar de bicicleta, ir caminhando quando as distâncias serem percorridas forem curtas e plantar árvores. Isso a gente pode evitar, porque a fumaça do carro faz mal pra gente, então vamos começar a andar, gente. Quando também o caminho é pequeno, né? Porque senão a gente fica muito cansado. Andar de bicicleta. Agora a gente vai para a atividade e vamos falar do último elemento da natureza, que é o que a gente gosta pra gente ir pra praia, ou que a gente não tá podendo ir pra praia, né? Por conta desse vírus. Não deu um livro pra praia agora. Agora a gente vamos falar do nosso coleguinha que faz calor, do sol. A gente vamos falar do sol, que é o nosso último elemento. O sol é responsável por fornecer luz e calor para os seres vivos. Sem ele, tudo seria frio e escuro, como está hoje. Hoje a gente está sem o sol. E provavelmente não existiria vida. A presença ou não da luz solar caracteriza dia e noite. Quando a gente vê o sol, significa que está dia. Quando o sol se põe, vem a lua e fica noite. As plantas necessitam da luz solar para se desenvolver. A exposição moderada ao sol traz benefícios para a saúde, pois o contato com a pele, com os raios solares, ajuda a absorção de vitamina D no nosso organismo. A vitamina D é responsável pelo fortalecimento dos ossos e melhora o rendimento do cérebro. Então, quando vocês puderem, quando tiver sol, vão lá pro sol, fica no sol pra gente ter bastante vitamina D e os nossos ossos, ficarem bastante fortes, tá bom? Entretanto, é preciso ter cautela com a exposição do sol prolongada. A luz do sol tem uns raios chamados de raios ultravioletas, que agridem a nossa pele quando ficamos muito tempo ao sol. Vocês já ficaram muito tempo ao sol e ficou queimado e vermelho? Então, foi os raios ultravioletas que fizeram a gente ficar queimado. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo no sol. Então, os médicos falam pra gente ficar uns 30 minutinhos no sol e depois, tchau, tchau, bye, bye. Porque senão a gente fica queimado, fica vermelho. A tia Bia não fica muito vermelha, porque a tia Bia... Mas tem gente que fica... A minha mãe, gente, fica muito vermelha. Se ela fica 20 minutinhos no sol, ela fica muito vermelha. E pode causar uma insolação se a gente ficar muito no sol. São esses raios os responsáveis para bronzeamento na pele, pra gente pegar aquela corzinha, ficar moreno, sabe? Causa sarnas, pintas e envelhecimento precoce na pele. Entre 10 horas no dia, entre 10 horas até 4 horas ou 4 horas da tarde, os efeitos dos raios ultravioletas são muito intensos. Por isso, nesse período, é preciso evitar o sol, protegendo-se nos lugares. O sol, de 10 horas até 4 horas da tarde, é muito forte. Muito. Então, a
a gente tem que pegar sol mais ou menos até 10 horas e depois de 4 horas, que já tá mais calminho, entendeu? Aqui agora vocês vão fazer um caça-palavras. Vocês vão caçar os 4 elementos: água, solo, ar e sol. E depois vocês vão desenhar. E com isso foi a nossa aula de hoje. Não foi legal? A gente falou dos elementos. Quais são os elementos? Água, solo, que a gente pode chamar de terra, o ar e o sol. Como é legal, né? Então vocês vão fazer esse deverzinho hoje, tá? Da página 352 até 359. Fechou? Pra ver esse vídeo tem que estar com o livro na mão, ok? Então, ó, beijinhos e tchau, tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a Tia Bia vai trazer aulas muito legais da data comemorativa. Vamos falar do folclore e vamos falar do dia do soldado, aquela pessoa muito importante. Então, já fechou? Vamos embora? Tchau, tchau. Tia Bia tá morrendo de fome, Tia Bia precisa almoçar.